Pronto, não pode iniciar. Gente, boa noite, então. Meu nome é Lidiana. Estou começando com vocês hoje aqui no Politécnica de Araxá. Eu sou enfermeira, vou me apresentar rapidinho. Depois, uma outra oportunidade, quero conhecer vocês também. E me desculpem, né, pela essa questão hoje. A gente tinha feito o teste, tinha dado certinho, mas depois a gente vai treinar mais para a gente não perder tempo. Então, eu formei há quase 20 anos aí em Araxá, sou formada em enfermagem do trabalho, pós-graduação, e UTI com o ênfase em urgência e emergência. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a farmacologia, qualquer dúvida vocês podem perguntar agora ou depois, certo? Pode passar, então, Liv. Deu erro? Pode passar, então. Então, eu fiz um cronograma do que a gente vai ver, né, nessa disciplina de farmacologia. A gente vai ver, então, introdução à farmacologia, farmacocinética e farmacodinâmica, medicamentos fitoterápicos, homeopáticos, manipulados e outros, diferença entre os medicamentos, vias de administração, formas de liberação dos fármacos e classificação de interações pelo tipo de resultado. Próximo. As quinolonas e corticoides e ações farmacológicas dos AINES, né, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Próximo. Então, né, para a gente começar a farmacologia, que é extremamente importante na enfermagem, eu até falo para os meus alunos que quem tiver oportunidade, né, para já iniciar, fazer um estágio ou trabalhar nas farmácias, porque ajuda muito. Né? Porque lá na enfermagem você tem que saber muito de medicamento, tudo de medicamento, né? Não só saber funcionar um acesso, mas saber para que o medicamento serve, onde ele vai atuar, os efeitos dele, né? Então, é muito importante a farmacologia na enfermagem. Então, farmacologia vem de fármaco mais logos, que significa estudo dos fármacos, farmacologia. A farmacologia é uma ciência complexa e multidisciplinar que aborda os estudos das substâncias químicas e suas interações com o sistema biológico. Filosofia grega, doenças, causas sobrenaturais. Então, bem antigamente, eles achavam que as doenças eram castigo, né? Eram coisas que não vinha ali do próprio organismo, de alguma patologia, algum distúrbio, não. Então, eles achavam que era por que está acontecendo essa doença? É porque tem alguma coisa. Eu não pensava que era um processo de algum organismo, algum órgão que estava em disfunção. Após alguns anos, a própria filosofia grega buscou mais explicações sobre a saúde. Então, ela começou a ver, não, se a pessoa tem uma doença no pâncreas, o que está acontecendo? Não, então é um hormônio que está em falta, no fígado. Aí começaram a estudar, né, as bactérias, os vírus, então, aí eles viram que era algo que era contagioso, que é porque aquela pessoa teve contato com aquela doença, então, não teve mais essa questão que era tipo um castigo que as pessoas estavam tendo. Então, buscaram mais explicações sobre isso. E naquela época, né, não existia, né, na época dos nossos avós, não existiam muito medicamentos. O que acontece? Eles usavam, era só, né, mesmo chás, usava-se muito álcool, né, fraldas embebidas com álcool para aliviar a febre. Então, eram mesmo orações, né? Claro que hoje a gente sabe que as orações é o principal, né? Até comprovado, né? Que pacientes que recebem orações, que têm mais fé. Eu até brinco que a saúde e a religião, a ciência e a religião nunca vão fazer as pazes, né? Porque
Às vezes você trata um paciente da mesma forma com o outro, os quadros são iguais e às vezes um melhora, o outro só piora. Mas, enfim, nessa época não existiam esses medicamentos, né? Então era só com produtos naturais, com plantas, com chás, né? Com alguns rituais religiosos. Pode passar. Então, com o avanço do conhecimento científico e desenvolvimento da química orgânica no século XIX, a farmacologia moderna começou a emergir como uma disciplina distinta. A farmacologia consiste no estudo do mecanismo pelo qual os agentes químicos afetam funções dos sistemas biológicos, além de envolver a análise da interação dos compostos químicos com os organismos vivos. Então, a farmacologia vem, né, para iniciar esse estudo, né, sobre a função, o que esses fármacos, como eles agem no nosso organismo. Então, já foi, às vezes, deixando um pouco de lado, né, essa questão ali de rituais religiosos, ou só de plantas, e os medicamentos foram tendo sua evolução e sua comprovação de eficácia. Próximo. A farmacologia, portanto, ela desempenha um papel fundamental na saúde humana, contribuindo para o avanço da medicina e auxiliando os profissionais na escolha e administração adequada dos medicamentos, além de proporcionar compreensões valiosas sobre o funcionamento dos sistemas biológicos e de suas interações com as substâncias químicas. Pode passar. Então, para entender melhor essa disciplina, é essencial se familiarizar com alguns conceitos fundamentais que permeiam o campo da farmacologia. Então, como a gente viu, farmacologia é o estudo dos fármacos, então a gente vai conhecer um pouquinho dessas diferenças. Então, medicamento. O que é os medicamentos? São preparações farmacêuticas ou produtos tecnicamente elaborados contendo um ou mais fármacos com o objetivo de prevenir, curar, aliviar ou diagnosticar doenças. Então, os medicamentos, ele pode ser preparado com, né, com outras formas farmacêuticas. Ele pode vir ali, às vezes, com algum xarope, né, para adoçar o medicamento, não exatamente só o fármaco. A droga, ela é qualquer substância química que produz efeito farmacológico ou causa alteração no sistema biológico. Então, né, a gente fala que o medicamento ele pode ser uma droga, a gente tem que saber a dosagem. Ele é considerado, mas não é. Mas também droga pode ser o quê? O álcool, né, a droga, a maconha e outros tipos de droga. Então, por isso que a gente tem essas separações. Pode passar. Eu não coloquei aqui, mas vou falar também. Agora, o remédio. O que é o remédio? Às vezes, um banho quente, para mim, é um remédio, certo? Às vezes você vai passear no parque, para você foi um remédio, você estava com enxaqueca e naquele momento passear no parque foi um remédio, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho as separações. Fármaco. Os fármacos são drogas que possuem ações farmacológicas específicas, né? Então, são drogas, mas né, não são aquelas drogas que às vezes vão ter efeitos ruins, eles vão ter ali na sua dose certa efeitos bons, né? E eles são utilizados para tratar doença, aliviar sintomas e modificar processos fisiológicos. Princípio ativo é a substância química responsável pela ação terapêutica do medicamento. É importante destacar que um medicamento pode conter mais de um princípio ativo. O princípio ativo é uma coisa muito importante, que vocês têm que saber o nome de todos os princípios ativos. O que acontece? Tem milhares de medicamentos no mercado. Não tem como a gente decorar todos os nomes que todos os laboratórios deram para tal medicamento. Isso é impossível. Mas os princípios ativos, que é aquele nome que vem embaixo no medicamento, esses a gente tem que saber. Porque quando vocês pegar um medicamento lá no hospital, vocês têm que ir direto no princípio ativo. Ah, eu não conheço esse medicamento, mas quando você vai no princípio ativo, você tem que conhecer. Então, por isso que é importante sempre estudar e ficar de olho. Então, né, para quem ainda não tem o conhecimento, quem às vezes não trabalha em farmácia,
Pega uma caixinha de remédio aí na sua casa depois, e aí vai ver, vai ter um nome comercial em cima e o nome do princípio ativo, certo? Então, esse princípio ativo é onde vocês têm que começar a estudar. Por exemplo, Tilenol é um famoso medicamento. E qual que é o princípio ativo dele? É o paracetamol. Então, vão ter vários medicamentos que vai ser o princípio ativo, que é o paracetamol. Por exemplo, Tilenol, o Tilemax, né? Todos esses nomes, quando você vai ver o princípio ativo, é o mesmo medicamento, só muda às vezes o laboratório, certo? Placebo. Placebo é uma formulação que não possui efeito farmacológico, pois não contém ingredientes ativos. São produzidos para ter a mesma aparência, a mesma característica do medicamento ativo, sendo utilizado em estudos clínicos para comparação e controle. Então, esses medicamentos que é placebo, o que acontece? Ele vai vir igualzinho o medicamento ativo, só que não vai ter nenhum fármaco lá, nenhum princípio ativo, não vai ter nada. Geralmente ele é feito quando, né, se lança um medicamento, e aí tem um grupo de 10 pessoas, mais outro grupo de 10 pessoas. Alguns tomou o medicamento, né, com princípio ativo, com o fármaco, que vai fazer o efeito tudo certinho, e os outros tomaram placebo, que não tem medicamento lá, não tem princípio ativo. Para a gente ver, né, o quanto o psicológico afeta, o quanto esses que tomou placebo, sem saber se melhoraram, se não melhoraram, certo? Pode passar. Aí, Lívia, já passou. Eu acho que você passou um pouquinho a mais. Volta só um para mim, por favor. Não, passou não, tá certinho. Próximo, então. Conceitos da farmacologia. Biodisponibilidade se refere à velocidade e extensão que o fármaco atinge a corrente sanguínea na sua forma inalterada, e a quantidade do fármaco disponível na circulação sistêmica. Né? Então, quando a gente toma medicamento, a biodisponibilidade, ela vai significar o quanto de fármaco atingiu, né, a sua corrente sanguínea. E a bioequivalência é um teste exigido para comprovar a intercambiabilidade entre os medicamentos. A bioequivalência e a equivalência farmacêutica são essenciais para garantir a eficácia e segurança dos medicamentos genéricos e similares do mercado, de acordo com a legislação brasileira. Pode passar. Pode passar, Lívia. Então, a bioequivalência é a comparação entre dois medicamentos para verificar se são equivalentes em termos de absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. Medicamentos bioequivalentes produzem níveis semelhantes do princípio ativo no sangue, quando administrado na mesma dose, permitindo que medicamentos genéricos e similares substituam os medicamentos de referência com a mesma eficácia terapêutica e segurança. Então, isso a gente vai ver também que o que acontece? A gente tem três tipos de medicamento, né? Os medicamentos éticos, ou ele também é chamado de referência, ou original. São aqueles medicamentos mais caros, né? Por exemplo, se eu comprar uma Novalgina xarope, ela é bem mais cara do que se eu comprar uma outra marca. Por quê? Porque a Novalgina, ela foi patenteada, ela foi a primeira. Todo mundo, quando a gente fala Novalgina, sabe qual medicamento que é. Depois, os similares, a gente tem aí, não estou lembrado do xarope, mas a gente tem o de gotas, que é o Dipmed, né? Então, o Dipmed é o mesmo princípio ativo da Novalgina, certo? E a gente tem também os genéricos. Os genéricos, ele vai vir escrito nele só o princípio ativo. Vai vir escrito lá só dipirona sódica, que é o princípio ativo, certo? Então, essa bioequivalência vem para ver a quantidade de níveis do princípio ativo no sangue, se é igual entre esses três tipos de medicamento que eu citei.
Então, ele vai ajudar na segurança quanto, né, aos laboratórios que produziram o genérico, que produziram similares, porque geralmente quem produziu a Novalgina, que foi a primeira, foi a patenteada, é a que é um medicamento mais caro, ela já passou por todos os testes ali, então os outros também têm que estar passando. E o que que acontece? Quando a gente vai, né, na farmácia, às vezes o pediatra até fala, principalmente o pediatra, ele vai falar, olha, eu quero Novalgina mesmo, eu quero Predsim mesmo, ele não quer que mude a marca, porque se mudar a marca, pode ser os similares, que é aqueles que a gente encontra mais em conta. E os genéricos até que eles costumam liberar, mas geralmente os similares eles não gostam muito, então, né, tem a mesma segurança, tudo certinho, mas às vezes tem gente que opta pelo original mesmo, que o médico fala, eu quero o ético, eu quero o original, eu quero o de referência, ele tem esses 3 nomes, né, que são esses medicamentos mais conhecidos. Pode passar. Já a biodisponibilidade se refere à quantidade e velocidade de absorção de um fármaco pelo organismo. Ela é influenciada pela via de administração, forma farmacêutica, características químicas do fármaco e presença de alimento e outras substâncias. A biodisponibilidade não se limita à quantidade de fármaco absorvida, mas também considera a velocidade dessa absorção. Medicamentos com alta e rápida biodisponibilidade têm um início de ação mais rápida, enquanto os de biodisponibilidade mais baixa ou mais lenta podem ter resposta terapêutica mais demorada. Então, a biodisponibilidade do medicamento vai depender, né, de várias questões. Também pela qual via que esse medicamento foi feito, né? Às vezes a gente tem que tomar um medicamento com leite, porque faz mal para o estômago, então isso tudo vai influenciar ali quanto que esse medicamento foi absorvido ou não. Pode passar. Intercambiabilidade. Intercambiabilidade, desculpa. Corresponde à substituição de produtos com a mesma qualidade, eficácia e segurança para obter sucesso no tratamento. Isso significa que os medicamentos intercambiáveis podem ser trocados entre si sem nenhum prejuízo. Né? Então, falando um pouco ainda da diferença dos medicamentos genéricos, similares, né? Às vezes o médico vai trocar esse medicamento, pode ser o mesmo princípio ativo, ou também pode ser outro medicamento, mas que vai ter a mesma eficácia no tratamento. Dose. É a quantidade necessária de um fármaco para produzir uma resposta farmacoterapêutica em um paciente específico. Então, isso aí tudo, né, principalmente em criança, depende do peso, né, ou às vezes uma pessoa mais nova, um adolescente, um idoso, isso tudo vai mudar a dose que ele pode estar tomando, né? Pode passar. Posologia. Posologia se refere à dose do medicamento a ser administrada em um dia, ou período para obter o efeito desejado. Por exemplo, tomar um comprimido de 12 em 12 horas. Então, isso aqui é muito importante quando o médico prescrever lá, né? Medicamento de 8 em 8 horas. Aí tem os horários padrões que vocês vão pôr, porque tem os horários certinhos, né? Por exemplo, de 12 em 12 horas, a gente usa 6 horas da manhã e 6 horas da noite, né? Ou se não, meio-dia e meia-noite. Então, tem os horários padrões lá que vocês vão seguir, porque senão não tem como toda hora você sair com um medicamento diferente para um paciente. Aí a gente fica muito sobrecarregada. Então, tem os horários certinho. Então, se é de 12 em 12, se é de 4 em 4, é os horários padrão já que a enfermagem usa. Então, por exemplo, geralmente, dipirona, comprimido, um exemplo, de 6 em 6 horas. Se caso o paciente estiver com muita dor nesse intervalo, a gente tem que ver com o médico, tem médico que libera para dar com 4 horas, mas aí, né, tudo com prescrição médica, tudo certinho. A gente nunca faz algo
com a nossa, né, na nossa responsabilidade. Efeitos adversos são reações prejudiciais ou indesejáveis que ocorrem durante ou após o uso de um medicamento ou intervenção, quando há uma possível relação causal entre o tratamento e o efeito indesejado, né? Então, assim, a gente sabe que todo medicamento, né, tem o lado positivos, mas a maioria deles tem o lado, às vezes, negativo. Por exemplo, muita gente não quer tomar medicamento psicotrópico porque às vezes vai ficar com muita pressão baixa, muita moleza, muita sonolência, então aí são os efeitos adversos, né? A gente não queria que ele tivesse esses efeitos tão alterados, né? Às vezes um pouquinho a gente até, o médico desejaria para o paciente ficar mais calmo e dormir, mas aí às vezes dependendo da dosagem, por isso que tudo anda junto, dependendo da dosagem, pode ser que essa pessoa não consiga trabalhar direito, realizar suas atividades, certo? Pode passar. Ah, e só reformulando aqui na questão do exemplo da ansiedade que eu falei. Aí, o que que o paciente tem que fazer? Ele não pode parar com o medicamento. O que que ele tem que fazer? Ir conversando com o psiquiatra. Olha, eu tô ficando muito fraco, muito mole, tô querendo ficar só dormindo. Aí o médico vai indo diminuindo a dose, até chegar numa dose ideal. Você consegue descansar, dormir bem, relaxar, mas também consegue de dia estar trabalhando tranquilo, certo? Reação adversa em medicamento, que é conhecido pela sigla RAM. É uma reação adversa ao medicamento, é qualquer resposta prejudicial ou indesejável não intencional ao medicamento, que ocorre nas doses normalmente utilizadas em humanos para prevenção, diagnóstico, tratamento de doenças ou modificação de funções fisiológicas. Meia-vida. Meia-vida indica o tempo necessário para que a concentração do fármaco no organismo seja reduzida pela metade. Então, a meia-vida é quando o fármaco entra, ele está no seu pico, e quando você já começa a eliminar ele, né, especialmente pela urina, e aí a gente se chama de meia-vida. Volta só um pouquinho no anterior para mim, no 13, isso, certo, pode passar. Pode ir para o 15. 14, já falei, né? Então tá. Divisões da farmacologia. Alguma pergunta, gente, até agora? Vocês querem deixar para o final? Ninguém quer perguntar? Ninguém está com dúvida? Diversos conceitos são explorados para compreender como os medicamentos interagem com o organismo e promovem efeitos terapêuticos. Nesse contexto, é fundamental compreender conceitos tais como farmacodinâmica. É a área da farmacologia que estuda as ações e os efeitos das drogas no organismo. Ela concentra em entender os mecanismos pelo qual os fármacos interagem com os sistemas biológicos, incluindo vias de sinalização celular e as alterações bioquímicas e fisiológicas que acontecem como resultado dessa interação. Pode passar. Farmacocinética. É o ramo da farmacologia que analisa o movimento das drogas no organismo. Ela estuda a absorção, distribuição, metabolismo e excreção dos fármacos, bem como as cinéticas da dose-resposta e a relação entre concentração do fármaco e seus efeitos terapêuticos. Farmacologia clínica é uma área da farmacologia que se dedica a estudar a utilização do medicamento no ser humano. Investiga a eficácia dos fármacos, ou seja, sua capacidade de produzir efeitos desejados, além de avaliar as reações adversas a medicamentos e os diferentes fatores que influenciam a resposta do paciente à terapia farmacológica. Pode passar.
Farmacognosia é uma disciplina que se dedica ao estudo das substâncias ativas presentes em animais, plantas e minerais em seu estado natural. Ela busca identificar e caracterizar essa substância, bem como suas fontes, propriedades químicas e potenciais aplicações terapêuticas. Então, vai estudar, né, o potencial das plantas para estar fazendo medicamentos, né, e suas propriedades químicas, é chamado de farmacognosia. Farmacoterapia envolve a orientação e uso racional de medicamento para o tratamento de doenças. Ela abrange a seleção adequada do fármaco, a definição de dose e posologias apropriadas, o acompanhamento da resposta terapêutica e a prevenção de problemas relacionados ao uso de medicamentos, como interações medicamentosas e reações adversas. Então, a farmacoterapia vai avaliar tudo isso, né, as interações medicamentosas. A gente sabe que tem medicamento que pode diminuir o potencial do outro medicamento, outro pode aumentar, então a gente tem que ficar atenta, não pode ficar tomando medicamento sem prescrição médica, né, e sempre que for no médico contar, olha, eu já tomo tal medicamento, eu já tomo tal medicamento. Pode passar. Fitoterapia é uma forma de terapia que utiliza fármacos de origem vegetal, ou seja, extratos, preparações ou produtos derivados de plantas medicinais. Essa prática se baseia no conhecimento tradicional e científico como as propriedades terapêuticas das plantas e sua utilização na prevenção, alívio ou tratamento de doenças. Então, os medicamentos fitoterápicos são bastante usados aqui na minha região. A gente tem até uma farmácia, né, só de fitoterapia aqui, então é muito usado para prevenção de lesões por pressão, medicamentos anti-inflamatórios como açafrão, né? Então, tudo que os nossos avós falavam, né, é, é estudado, né, na fitoterapia, é produzido e distribuído para a população, aqui na minha região. Eu na região próxima aqui, eu moro em São Gotardo, tem essa farmácia, é bastante usada e é gratuito. E os medicamentos são muito usados. Farmacocinética, desculpa, farmacotécnica. É a área da farmácia responsável pelo preparo e conservação de medicamentos em diferentes formas farmacêuticas. Ela engloba o conhecimento e aplicação de técnicas e processos para garantir a qualidade, estabilidade e eficácia dos produtos farmacêuticos, como cápsula, comprimidos, xaropes, pomadas, entre outros. Pode passar. E a farmacoepidemiologia é o ramo da epidemiologia que concentra nos estudos das reações adversas aos medicamentos, RAM, bem como na avaliação do risco-benefício e custo dos medicamentos em uma determinada população. Ela analisa a ocorrência, a gravidade e os fatores de risco associados a RAMs, visando contribuir para a segurança e o uso adequado dos medicamentos. Pode passar. Farmacovigilância é um sistema de monitoramento e detecção dessas reações adversas a medicamentos, após a sua comercialização. Então, por isso que a gente até brinca, né, que a gente não pode ler bula de remédio, porque tem essa farmacovigilância, né, para sempre estar tudo sendo monitorado, né? Se uma pessoa teve aquela reação adversa, tem que vir na bula. Então, a gente até pede para não ficar lendo muito, porque assim, né? Cada organismo reage de um jeito. E às vezes o psicológico manda muito. Então, se ficar lendo muito bula, é obrigada a estar identificando lá na bula, né? Mas por isso que os médicos pedem para a gente ficar evitando ler. Porque um caso que teve é obrigado a ter lá na bula. Tem como objetivo identificar, avaliar e prevenir problemas relacionados ao medicamento, incluindo validade, concentração, apresentação, eficácia farmacológica, industrialização,
comercialização, custo e controle de qualidade já aprovado e licenciado pelo Ministério da Saúde pela autoridade regulatória competente. Pode passar. A farmacocinética é uma divisão, então, da farmacologia, subdivisão que se dedica aos estudos das interações entre o organismo e a droga. Ela abrange uma série de etapas e processos metabólicos, incluindo absorção, distribuição, biotransformação e eliminação da substância. Dentro do contexto da farmacocinética, se considera uma série de fatores, tais como, pode passar. Então, aqui, só para vocês ficarem mais assim, tentar resumir para vocês, ficarem mais por dentro, farmacocinética, a gente vai falar que é o caminho. Qual o caminho que esse medicamento vai percorrer, né? Como que ele vai ser absorvido, como que ele vai ser distribuído no nosso corpo, como ele vai ser metabolizado, né, e biotransformado, e como que ele vai ser eliminado. Então, farmacocinética, a gente vai lembrar de caminho. E a farmacodinâmica, a gente vai lembrar de ação. É como se fosse a farmacocinética, é o que o nosso corpo faz com o medicamento, né? E a farmacodinâmica é o que o medicamento vai fazer com o nosso corpo, para ficar de forma bem resumida para vocês entenderem. Pode passar. Então, vamos lá. Tudo vai, né, vai estar interagindo, vai estar mudando ali de acordo com que a forma da via de administração. Via de administração se refere aos diferentes métodos pelos quais a droga pode ser introduzida no organismo, como via oral, pela boca, né? Então, o medicamento que o médico pedir lá, via oral, ele vai pôr só lá assim, VO, dipirona VO. Aí a gente tem que saber que é via oral, né? É uma das vias de administração. Se esse medicamento for via oral, né, pode ser que mude muito ali na hora da absorção, porque a gente tem um suco gástrico no estômago, né? Já vão ter outros medicamentos que é sublingual, aí ele já não pode passar pelo estômago, porque ele vai diminuir sua eficácia. Então, a gente tem que ver todas essas vias de administração certinho do medicamento. E lembrando também, se o médico passou de pirona VO, jamais eu posso fazer ela IM, que no caso é intramuscular, certo? Intravenosa, ela é diretamente na corrente sanguínea, também é chamada de endovenosa, né? É a mesma, intravenosa e V, endovenosa e V. Então, ela é diretamente na corrente sanguínea. Então, a gente tem que sempre fazer essa medicação bem devagar, porque ela não vai ter absorção assim, né? Não vai passar pelo processo do estômago, não vai demorar para estar chegando no coração, no cérebro do paciente, não. Vai para a corrente sanguínea e é na hora. Então, os efeitos adversos também vão ser mais rápidos. Então, por isso que a gente faz bem lentinho, para qualquer reação que o paciente tem, a gente para esse medicamento. Tópica na pele, né? E outras, aí a gente vai ter outras, né? Intramuscular, que é no músculo, subcutânea, que é no tecido adiposo, a gente fala que é a nossa gordurinha, né? Tecido adiposo é a gordura, né? Então, tudo isso vai estar influenciando. A absorção envolve a passagem da droga do local de administração para a corrente sanguínea, permitindo que ela seja transportada para áreas de ação do organismo. Então, aqui a via intramuscular e a via subcutânea, elas são mais lentamente, né, absorvida. Já a intravenosa é de imediato. E a via oral também vai demorar um pouquinho para estar fazendo efeito. Por isso que na hora da urgência, a gente vai usar, na maioria das vezes, a intravenosa. Pode passar. Distribuição compreende a disseminação da droga no organismo após sua absorção por meio da corrente sanguínea, alcançando tecidos
e órgãos-alvos, né? Então, passou pelo estômago, né? Já vai ser absorvido no intestino delgado e vai para a corrente sanguínea para fazer, né, mais o seu efeito ali no local. Biotransformação ou metabolismo envolve transformações químicas que a droga sofre no organismo, geralmente por meio de enzimas, com o objetivo de torná-las mais solúveis e facilitar a sua eliminação. A eliminação se refere à remoção da droga e de seus metabólitos do organismo, principalmente pelos rins, através da urina e pelo fígado. Pode passar. Então, para resumir um pouquinho mais sobre a farmacocinética, como eu falei, farmacocinética, a gente vai lembrar, né? Tem dois C aí, a gente vai lembrar de caminhos, caminhos dos fármacos, que são em 4 etapas: absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. Pode passar. Para ficar mais fácil ainda de vocês memorizar, a gente vai lembrar dessa regra aqui, ó, regra da ADME, que é absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. Então, a gente vai lembrar a ADME, que é essas 4 etapas, tá bom? Pode passar. Para absorção, existem duas modalidades principais de absorção, o processo ativo e o processo passivo. No processo ativo, esse transporte ativo, ele envolve o movimento de substâncias através de membranas celulares com auxílio de transportadores específicos. Pode passar. E existe os processos passivos, que é difusão simples ou passiva. É o processo de difusão mais frequente no transporte de substância através das membranas celulares. Não requer gasto de energia adicional para ocorrer, aproveitando o movimento térmico das moléculas. Pode passar. Pode passar, Lívia. Tá aí? Isso. E existe também os processos de difusão simples e difusão facilitada. São importantes mecanismos de transporte passivo que ocorrem nas células. Desempenham um papel fundamental na regulação do equilíbrio de substâncias no organismo, permitindo a entrada e saída das moléculas essenciais para atividades celulares. O entendimento desse processo é crucial para compreender a homeostase e a função celular. Então, resumindo essa parte, é que para absorção vão ter absorções que têm pouco gasto de energia, que a gente, né, que é a difusão simples e difusão facilitada, e outros transportes, né, e absorção, que são os processos ativos das células, gastando mais energia. Pode passar. Via de administração. Então, agora vamos falar um pouquinho dos fatores, né, a gente já falou, mas vamos falar mais específico. Fatores que influenciam na absorção. Via de administração, que é o que eu acabei de falar, né? As vias de administração biológicas, as membranas biológicas, como a barreira hematoencefálica e a barreira placentária, podem afetar na absorção da substância. Propriedades físico-químicas das moléculas. As características físico-químicas das moléculas dos fármacos como lipossolubilidade e tamanho molecular. Então, isso tudo pode estar influenciando na absorção. Pode passar. Modalidade de absorção. A absorção pode ocorrer por transporte ativo ou passivo, a gente já falou. Concentração do fármaco. Uma maior dosagem resulta em uma maior absorção. Né? Então, a gente tem que estar sempre com esse detalhe. Eu falo que tem os 5 certos da enfermagem. Toda hora que vocês forem preparar um medicamento, a gente tem que estar lá. 5 certo, paciente certo, né?
a dose do medicamento certo, a hora certa de eu fazer aquele medicamento e a via certa, né? Então, a gente nunca pode dar uma dosagem maior e nem menor, porque se for menor também não vai fazer efeito para aquele paciente. Tem que ser a dose ideal que o médico prescreveu. Motilidade intestinal. Formas farmacêuticas líquidas são absorvidas em maior quantidade do que forma sólida, né? Então, às vezes, umas gotinhas de medicamento ou xarope vai estar fazendo um efeito maior, né? Vão ser melhores absorvidas. Pode passar. Áreas de absorção. A maioria dos fármacos orais é absorvida no intestino, que apresenta uma área absortiva maior do que comparado ao estômago. Condições patológicas. A inflamação aumenta a permeabilidade vascular, o que pode resultar em uma maior absorção. Por outro lado, o edema pode diminuir a absorção. Por exemplo, se essa pessoa está com o intestino muito inflamado, pode ser que ela absorva mais aquele medicamento, né? Então, tem que ficar atento até isso quando for, né, tá administrando. No caso, né, o médico tem que ficar atento aqui. Por outro lado, se tiver muito inchada ali naquele local, por algum motivo, né, edema é inchaço, pode diminuir a absorção. Pode passar. Esvaziamento gástrico. Um menor tempo de esvaziamento está associado a uma maior absorção, né? Então, se a pessoa tem um esvaziamento rápido, ela está absorvendo mais rápido aquele medicamento. Presença de alimentos. Geralmente, uma menor quantidade de alimentos está relacionada a uma maior absorção do fármaco, né? Às vezes a pessoa tomou medicamento, estava com o estômago vazio, principalmente alguns medicamentos anti-inflamatórios, pode dar mais dor no estômago, né? Eles são mais absorvidos ainda e podendo dar mais dor no estômago se o estômago estiver vazio. Então, por isso que às vezes a gente pede com o estômago cheio ou com leite, para não estar, né, lesionando aquele estômago e também aumentando tanto a concentração desse fármaco, sendo maior a absorção. Próximo. A distribuição é o processo pelo qual uma substância deixa reversivelmente a corrente sanguínea e passa para o interstício de células ou tecido. Importante, compreender o mecanismo de distribuição ajuda a otimizar a dosagem, a frequência da administração e a escolha da formulação do fármaco, contribuindo para o sucesso do tratamento farmacológico. Pode passar. Biotransformação ou metabolismo. A biotransformação, também conhecida como metabolismo, se refere ao conjunto de reações bioquímicas que os fármacos sofrem no organismo, geralmente catalisados por enzima. O objetivo principal desse processo é facilitar a eliminação dos fármacos no corpo. Conversão do próprio fármaco em fármacos ativos. Alguns fármacos são administrados em sua forma inativa, conhecido como profármaco. A biotransformação tem a capacidade de converter esses profármacos em suas formas ativas dentro do organismo. Então, nosso próprio organismo faz essa parte de fazer o fármaco, né, se tornar ativo. Pode passar. Fatores que interferem nesse processo de metabolismo. Fatores constitucionais. Idade. Em recém-nascido ocorre menor maturação das enzimas hepáticas e da função renal, o que pode afetar o metabolismo de certos compostos. Né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente em recém-nascido, né? As enzimas hepáticas ainda estão se maturando, né, a função renal, então a gente tem que ficar bem atenta nessas dosagens, né, que o pediatra com certeza vão passar bem pequenos, porque pode estar aí afetando o fígado, né, e a função renal dele. Sexo, diferenças hormonais, pode mudar, né? O efeito que vai estar fazendo na mulher, o efeito que vai estar fazendo no homem. Peso corporal, a gente já falou, né? Fármacos lipossolúveis tendem a ser armazenados em maior quantidade em indivíduos com excesso de peso. Pode passar. Fecha aí.
Fatores genéticos podem afetar a atividade de enzimas metabólicas, levando a variações individuais no metabolismo de determinadas substâncias. Né? Então, até os fatores genéticos podem estar contribuindo. Tudo bem. Temperatura corporal elevada associada a uma maior atividade enzimática, o que pode acelerar o metabolismo. Então, quando a gente está com febre, né, pode acelerar ainda mais o metabolismo, por exemplo. Estado patológico, comorbidades que afetam o fígado, gravidez, durante a gravidez ocorrem modificações fisiológicas e hormonais, né? Então, algumas comorbidades que afetam o fígado, tudo vai estar interferindo nesse metabolismo. Pode passar. Fatores externos, meio ambiente, temperatura, luz, concentração de oxigênio, podem afetar a atividade enzimática, consequentemente, o processo metabólico. Pode passar. Mecanismo de excreção pelos rins. Né? Então, todo mundo sabe que a gente, né, elimina qualquer toxina ou qualquer, né, restante ali do medicamento que ficou no corpo, né, que não está sendo mais ativo, pela urina. Tem a filtração glomerular, a excreção de substâncias pelos rins envolve vários mecanismos, sendo a filtração glomerular um dos principais processos iniciais. Tem a secreção tubular é um importante mecanismo renal envolvido na excreção de substâncias, incluindo fármacos que estão ligados à albumina do sangue. Né? Então, o rim ele tem um processo bem complexo, né, de filtração, de secreção, né? A gente tem vários nefros que fazem sua função. É importante falar também o quanto que a gente não pode usar medicamentos sem prescrição. Tem vários medicamentos que são nefrotóxicos, que causam patologias mesmo, que causam, né, até a falência do rim. Né? Então, por isso que a gente tem que ficar sempre atento em quantidade, em tipos de medicamento, né? Se você já tem um problema renal, esses medicamentos são ainda mais delicados, tem que estar olhando com mais carinho qual medicamento que pode estar tomando, porque todos os medicamentos vão ser excretados ali pelo rim, né? Tem a parte renal, tem a parte da bile, né? Mas tem que ficar atento a essa questão renal, pode passar. A gente também tem outras vias de excreção secundárias, mas sendo bem menores, né? Que é o leite materno, a saliva, lágrimas, suor, secreção nasal. Em todas essas a gente pode estar excretando medicamentos, né? Mas em pequenas quantidades, pode passar. Então, ainda falando sobre a farmacocinética, né, a gente vai lembrar do ADME, que é a absorção do fármaco, distribuição do fármaco, fígado, né, a metabolização e a eliminação. Lembrando que tem as setinhas aí, né, então, para a gente lembrar que farmacocinética é caminho, certo? Pode passar. Então, a farmacodinâmica, agora a gente vai falar sobre a farmacodinâmica. A gente falou muito sobre a farmacocinética. Então, a farmacodinâmica é uma subdivisão da farmacologia que se dedica ao estudo das ações das drogas no organismo. Local de ação se refere ao local específico do organismo onde a droga vai exercer sua ação. Mecanismo de ação é o processo pelo qual a droga produz o seu efeito no organismo. Pode passar. Relação entre dose e efeito, a farmacodinâmica também estuda a relação entre dose administrada de uma droga e os efeitos que ela produz, né? Então, dependendo da dose, vai ter um efeito, dependendo da quantidade menor dessa dose, o efeito é menor ou até nem pode nem fazer efeito. Efeito das drogas pode ser desejado, né, que é o que a gente quer,
E também indesejados, que é aquilo que a gente não quer, por exemplo, dos anti-inflamatórios. Eu quero diminuir a dor que eu estou sentindo no pé, mas eu não quero sentir dor no estômago. E às vezes, se eu não cuidar, eu vou ter essa dor no estômago também. A gente fala, né, que é as vantagens e desvantagens dos medicamentos. Variação da resposta às drogas. Cada indivíduo pode responder de maneira diferente ao uso de uma droga devido a fatores como variações genéticas, idade, sexo, condições de saúde e interação medicamentosa. Por exemplo, a dipirona. Tem gente que toma e fica tranquila. Tem gente que toma e a pressão cai muito, dá muita sonolência, tem que dormir, né? Então, vai depender de cada organismo. A gente nunca pode falar, não, você não vai sentir nada, né? A gente fala geralmente os efeitos esperados, né? E pede para a pessoa observar. Pode passar. Fármacos no tecidos. Fármaco no tecido é a concentração do fármaco no local de ação. Em geral, os fármacos exercem sua ação por meio de interação com sítios específicos de ligação em moléculas-alvo. Pode passar. Efeito que o fármaco produz, o efeito esperado sobre os receptores. Quando um fármaco se liga a um receptor específico, ocorre uma interação molecular que desencadeia uma série de eventos bioquímicos e celulares. Essa ativação do receptor induz uma resposta fisiológica que pode ser variada e depender do tipo de receptor envolvido e do contexto celular. Pode passar. Então, aqui a farmacocinética vezes a farmacodinâmica, né? Aqui ficou trocado, depois eu até vou mudar antes de enviar os slides para vocês. Então, farmacocinética, a gente vai lembrar de caminho. E farmacodinâmica, a gente vai lembrar de ação, certo? Pode passar. Medicamentos, então, são substâncias ou formulações farmacêuticas que são desenvolvidas e utilizadas com o objetivo de prevenir, tratar, diagnosticar doenças e condições de saúde em seres humanos. Abrange uma variedade de formas farmacêuticas, como então, a gente tem comprimidos, né? A gente tem cápsula, que é aquelas cápsulas que vem o povozinho lá dentro, a gente tem xarope, que é líquido, a gente tem soluções injetáveis, né, que também pode ser bem líquido, oleosa, a gente tem pomadas e cremes e outras, entre outros. Pode passar. Finalidade dos medicamentos. Então, a gente tem os medicamentos para ser de forma profilática, para prevenir uma doença, como as vacinas. A gente tem os curativos, né, que é para promover a cura de alguma doença, por exemplo, antibióticos, anti-inflamatórios. E a gente tem os de função paliativa, né, que é como os opioides, tramal, né, esses medicamentos, morfina, muito fortes, para dores, por exemplo, né, muito usado no tratamento de câncer, que é a função paliativa, né? Ele, infelizmente, não vai curar, infelizmente, não vai dar a cura ali, né? Mas ele vai aliviar dor, né? Para aquele paciente, às vezes, no final da vida, ter esse alívio, né? E não sentir tanta dor. É importante lembrar a utilização adequada de medicamentos, requer orientação de profissionais, como médico, farmacêutico e enfermeiro. Então, jamais usar medicamentos sem prescrição. Pode passar. A substância ativa presente nos medicamentos, se utilizados incorretamente, pode desencadear reações diversas graves, exigindo a interrupção do tratamento em alguns casos. Em situações mais graves, pode levar o paciente até a morte. Portanto, repito, é fundamental ter orientações e prescrições médicas, porque o medicamento pode levar até a morte, né? E isso eu falo até mesmo os fitoterápicos, né? As plantas, esses medicamentos naturais, a gente acha que pode tomar à vontade? Não pode. Também tem que ser prescrito. Pode passar? Então, a gente vai falar um pouquinho dos tipos de medicamento. Acho que o nosso tempo está quase acabando, né, Lívia? Mas acho que dá para terminar.
Lívia, vamos lá, então. A gente tem os medicamentos. Pode voltar um pouquinho. Lívia, dá para terminar, né? Esses slides? Acho que está quase acabando, né? Assim, Tá bom. Então, volta só um pouquinho nesse 49 para mim, por favor. Então, os medicamentos manipulados. Pode ir para 50. Então, esses medicamentos manipulados, né? Além dos medicamentos industrializados, a gente tem esse, né? Que é os manipulados, também conhecidos como magistrais. Esse medicamento, ele pode ser prescrito na dosagem certa para cada paciente, né? E ele pode fazer uma junção de vários fármacos, né? De vários princípios ativos. Então, o médico vê, não, seu problema de estômago tá interferindo muito no tratamento, ele pode aumentar uma dosagem que nem às vezes existe no mercado, ele pode mudar, ele pode, vamos aumentar aqui esse anti-inflamatório, mas aí eu tenho que aumentar também o antiácido, para o seu estômago não doer. Então, ele faz de acordo com o seu paciente. Pode passar. Já falei, pode passar. Lembrando que todos esses medicamentos, farmácia de manipulação, é rigorosamente, né, observado ali com a segurança da Anvisa. Pode passar. Temos os medicamentos homeopáticos, pode passar. A homeopatia é uma forma de medicina que se destaca pelo método de preparação de medicamentos chamado dinamização, que envolve diluições e agitações sucessivas. O tratamento homeopático leva em consideração não apenas os sintomas físicos, mas os aspectos emocionais e mentais, reconhecendo a interconexão entre corpo e mente. Então, esses homeopáticos, o médico ele é bem diluído, né? Ele vai ver um paciente como um todo, ele faz uma junção ali de medicamentos que são bem diluídos ali, são os medicamentos bem tranquilos, mas tratando o paciente como um todo e não só a doença específica. Próximo. Os fitoterápicos, a gente já falou um pouquinho, né, que são as plantas, né, dos famosos chás de antigamente, mas são extraídos, né, todo o princípio ativo ali daquela planta, né, hoje, atualmente, já podem ser feitos em cápsulas, né, então, em xaropes, em gotas, né, não só como antigamente nos chás, são bastante usados os medicamentos fitoterápicos. Pode passar? O uso indiscriminado, como eu já falei, também é perigoso, não é porque é planta que eu posso tomar 4, 5 comprimidos, certo? Pode passar. Medicamentos fracionados. A gente tem medicamentos, você pode observar que alguns medicamentos têm uma lista no meio dele, né? Então, ele é fracionado. Se eu partir ele, significa que do mesmo lado do outro tem a mesma quantidade ali de miligramas. Por exemplo, é 10 miligramas, eu posso partir que vai estar 5 daqui e 5 daqui. Já existem medicamentos que não podem ser fracionados, né? Então, aí a gente não usa partir, não é o ideal partir. Se eu partir ele, eu não sei se eu estou tomando a dose certinho. Pode passar. Medicamentos isentos de prescrição. De prescrição. São medicamentos como antiácidos, né, ranitidina, omeprazol, loratadina, antialérgicos, né, antitérmicos, como dipirona, paracetamol, são medicamentos que não precisa da prescrição médica, eu consigo ir lá e comprar. Pode passar. Já tem um tempo que o antibiótico, né, precisa de receita, né, remédios de tarja vermelha, preta, a gente vai ver mais para frente. E é
fundamental, né, a gente falar, mesmo esse que a gente pode comprar sem prescrição, que se não melhorar os sintomas, procurar o mais rápido o médico, né, gente? Porque tem gente que às vezes fica demorando, indo só na farmácia, testa um remédio, testa outro. Então, vamos no médico, vamos fazer os exames, vamos fazer certinho, orienta seus parentes, seus amigos, tá? E agora, como, né, estudante técnico de enfermagem, a gente tem que estar atenta. Próximo. Diferenças entre medicamentos de referência similar e genérico. Lembra que eu falei para vocês, então, de referência também é chamado como remédio ético e remédio, três nomes eu falei aqui hoje e esqueci. Referência, ético e original, tá? Esses é aqueles que todo mundo conhece. Deixa eu falar algum outro aqui. A Navalgina, todo mundo conhece. Plasil, todo mundo conhece, mas esse é um nome comercial, né? O princípio ativo do Plasil é metoclopramida. Então, é esse nome embaixo que vocês têm que saber, metoclopramida, porque o Plasil pode vir de vários nomes em cima, certo? O similar, ele vai vir com um nome parecido, como eu falei para vocês, se for de pirona, vai vir de Pimed. E se for genérico, vai vir só escrito o princípio ativo, que é de pirona sódica. Próximo. Todos passam pela vigilância sanitária, né, com toda a segurança, tudo certinho, né? Pode passar? Então, aqui, pode passar? Então, aqui só para vocês ilustrar a diferença aqui, né? Então, a gente falou aí da Novalgina, que é a original, né, que é a de referência, todo mundo conhece. Embaixo tá vendo aí o princípio ativo de pirona sódica, certo? A dosagem 500 miligramas por ml. Já o anador, talvez tenha alguém que não conheça. Ele é famoso, mas nem tanto. Ele é o similar, né? Quem descobriu a Novalgina, quem descobriu a dipirona, desculpa, o princípio ativo, foi esse laboratório da Novalgina. Depois a gente tem a dipirona, 500 miligramas por ml, que é a mesma. É o mesmo princípio ativo, mas se chama anador. E a gente tem o genérico, que ele não vem com o nome comercial, aí ele vai vir só com o princípio ativo, que é a dipirona. Certo? Então, a dipirona, vocês têm que saber que ela é um princípio ativo e para que que ela serve. Tá bom? Pode passar. Eu acho que acabou, né? Gente, boa noite, muito obrigada. Desculpe, né? Hoje teve esse contratempo, mas a gente vai estar. Olivia, não estou conseguindo te ouvir, você acredita? Quer falar aqui pelo WhatsApp? Tá, tipo, dando um eco. Não ouvi. Ah, tá. Se alguém tem alguma dúvida, gente, pode estar falando, viu? Pode perguntar. Não tem dúvidas? Está tranquilo até aqui? Então tá. Boa noite, viu, gente? Até a próxima. Pode fechar aqui, Lívia? Eu vou conversar com você pelo WhatsApp, pode ser?